E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e o tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo que lhe se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal assim que o tocou. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Talvez você conheça essa palavra ou não, não importa, mas essa palavra ela é para você. Para você que chegou aqui nesse vídeo, Deus quer falar com você sobre esperança. A história dessa mulher nos ensina que, por maior que seja o nosso problema, a nossa dificuldade, a gente precisa ter esperança, porque é justamente o fato da gente não desistir, isso que vai fazer a nossa história mudar, a nossa perseverança, a nossa fé. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo que ela não podia contar com ninguém. E na verdade, nesses momentos a gente não pode. A gente tem que arrancar força da onde a gente não tem, ou da onde a gente pensa que não tem. Essa mulher, ela passou 12 anos com sofrimento. E o sofrimento dela era terrível, terrível. O sofrimento dela, para a época que ela vivia, ela era considerada imunda. Ela não podia estar em sociedade, ela não podia estar na sua casa, ela não podia participar de nada. Se ela sentasse numa cadeira, a cadeira tinha que ser desinfetada. Porque existia uma lei que taxava essa mulher de imunda. E ela gastou tudo que tinha. Você vê que ela sempre teve disposição para buscar a sua cura. Ela nunca desistiu. Ela gastou tudo. Se fosse hoje, ela venderia televisão, ficaria sem internet, venderia tudo que ela pudesse, só para alcançar a sua cura. Mas a Bíblia diz que mesmo tendo gastado tudo com muitos médicos, a palavra era sempre não. Não, não há solução, não há cura. Mas de uma forma extraordinária, essa mulher, num dia de dor, num dia de sofrimento da sua vida, ela ouve dizer que Jesus vai passar. E ela poderia pensar: eu já busquei em tantos médicos, eu já busquei em médicos naturais, esse homem que está andando aqui, ele faz curas sobrenaturais. Porque às vezes a gente quer acreditar só no visível, né? Às vezes a gente quer ver para crer. Mas essa mulher, ela buscou a sua cura de todas as formas possíveis. E quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, ela pensou: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela continuou acreditando. Eu me lembro de Jesus em Mateus 16, 33, que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus quer que você tenha bom ânimo. O dia mau ele vai passar. E você pode pensar assim: poxa, mas eu já estou passando muitos dias maus. Sim, porque para cada pessoa existe um propósito. Existe uma luta diferente, um obstáculo diferente, um deserto diferente. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo que foram 12 anos de noite, que nunca virava dia. Nunca virava dia. O choro dela durou noites e noites. Foram 12 anos de choro, mas ela não desistiu. E você vai desistir por quê? Se você caiu aqui nesse vídeo, é porque Deus quer que você continue. O Senhor quer te dar esperança, para que você possa contar o seu milagre. O seu milagre vai ser muito grande, vai ser muito extraordinário. Quantas pessoas passaram pela sua vida?
Quantas pessoas já não existem mais, quantas pessoas não têm mais fôlego de vida, mas você está aqui me ouvindo agora, é porque Deus tem uma obra na sua vida, o Senhor quer fazer algo na sua vida. Essa mulher poderia ter perecido, essa mulher chorou sozinha muitos dias, essa mulher ficou sozinha muito tempo, mas ela não desistiu. E ela colocou no coração dela que ela precisava tocar em Jesus. E isso era algo muito difícil para ela, porque em tudo que ela tocasse se tornaria impuro. Mas ela, com tanta fé, ela pensou, não, se eu tocar dele vai sair cura, porque ele é a cura que eu preciso. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar o milagre, porque a gente coloca muito obstáculo. Essa mulher não tinha obstáculo para ela. Tudo era contrário para que ela recebesse o milagre. Tudo era contrário. Ela já não tinha mais nada, estava pobre, sozinha, e ela não podia tocar em ninguém. Ainda mais num homem santo. Ela não podia tocar nas pessoas. Ela tocou em muita gente para chegar até Jesus. Tinha uma multidão em volta. Ela poderia dizer, eu não posso tocar em ninguém, eu vou ser apedrejada, eu vou ser morta. Mas ela sabia, porque a vida dela já estava em risco. Ela sabia que ela tinha que continuar. Ela sabia. É como Esther, se tiver que morrer, morrerei. Mas ela vai lutar pelo propósito dela e você. Você não pode desistir do seu propósito. Você sabe do propósito que Deus tem na sua vida. Você no fundo, lá no fundo, você sabe. Existe uma esperança dentro de você, assim como havia nessa mulher. E ela rompe a multidão, ela arranca força não sei da onde. Essa mulher, ela tinha tanta coisa para dizer, né? Tanta desculpa para dar, ela podia dizer tanta coisa, ai que eu não posso, não consigo, tô fraca. Não, mas ela foi, ela se esforçou, ela usou o resto de força que ela tinha, ela rompeu aquela multidão e ela tocou em Jesus. E nós lemos aqui que quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu um toque diferente. Muitas pessoas estavam tocando em Jesus, mas quando essa mulher tocou, ela não tocou para contaminar Jesus, ela tocou para extrair dele a cura que ela precisava, o milagre que ela precisava. Ela tinha tanta fé nisso. O Senhor, ele tem uma porta para você, o Senhor tem uma saída para você, só que você não pode desistir, você tem que se levantar, você tem que romper, você tem que voar como a águia, você tem que estar acima dessa situação, desses problemas. Às vezes a gente abre a boca para contar a derrota, não segura aí, ou fica quieta, fica no silêncio. Quando você abrir a sua boca, vai ser para contar a bênção, vai ser para contar a vitória, a superação. Não desista, essa palavra é para você. E Jesus começou a olhar do lado e perguntar, quem me tocou? Me tocou? Ah, mas todo mundo está te oprimindo, todo mundo está te esbarrando, como assim? Não. E a Bíblia diz que a mulher ficou olhando para Jesus com medo de ser identificada, porque ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela sabia que ela estava curada, ela sabia que não tinha sido em vão, ela sabia que todo esse tempo que ela tinha sofrido, naquele momento tinha chegado a vitória dela. Que você entenda que hoje chegou a sua vitória. Hoje, essa palavra não é em vão, essa palavra está aqui para você. O Senhor me impulsionou, me impeliu a vir aqui deixar essa palavra para a sua vida. Que há esperança, você só não pode desistir. Preste atenção, os dias maus, eles sempre vão existir na nossa vida. Só que a gente precisa ter clareza que o dia mau, ele passa. No dia mau a gente tem que segurar a emoção. No dia mau a gente tem que ficar firme. No dia mau a gente tem que meditar na palavra. No dia mau a gente precisa, aleluia, buscar a Deus. A gente precisa buscar a Deus. Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer murmurar, a gente quer desanimar, a gente quer desistir de tudo. Não. Se te mostrar é frouxo, fraco, né? No dia da angústia, tão pouco é a sua força, diz a palavra. Mas hoje o Senhor traz essa palavra ao meu coração, ao seu coração, para que a gente tenha esperança. E eu oro por você, para que você seja restabelecido na sua saúde, na sua fé, e que você vença, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Deus tem um propósito na sua vida. Pense nisso e busque a Deus, porque a vitória é certa. Fique em paz, porque Deus é contigo.